Master Grade Mobile Pod Ball versão K. Para quem não conhece, esse é um kit de 2004 da pior de todas as armas que foi usada pela Federação durante o Universal Century. Mas, vamos ao que interessa. O kit do Ball. E como você pode ver, ele não é um Mobile Suit. O Ball, na verdade, é um Mobile Worker, uma máquina feita para ser usada por operários no espaço. Só que no meio do desespero da guerra, algum gênio decidiu colocar um canhão nele e enviá-lo para o combate. Nasceu assim o caixão esférico, pronto para ser devorado pelos Akos de Zion no café da manhã, almoço e jantar. Bom, sobre o kit em si, como o Ball foi feito para funcionar só no espaço, ele precisa de uma base para ficar em pé. O kit não tem muita mobilidade, até porque não tem muita coisa para se movimentar. Os braços dele mexem assim para cima e para baixo, de um lado para o outro. Essa peça aqui movimenta também. A parte de baixo do braço mexe. Tem essa mãozinha dele aqui. Esse aqui, essa parte da frente da mão também. De um lado para o outro. E ele consegue abrir e fechar os dedos, assim por se dizer. O canhão consegue girar 360 graus, angular para cima e para baixo. Os propulsores traseiros mexem. E o propulsor inferior também mexe um pouquinho, mas quase nada. E é claro, o hatch dele abre para revelar o interior sem nenhum piloto, no meu caso. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas esses bracinhos que estão sempre virados para frente com essas mãozinhas querendo agarrar as coisas, não sei porquê, mas me lembra aqueles velhos tarados que você vê direto em vários animes diferentes. Já o canhão me faz lembrar um pouco um chifre, talvez um unicórnio meio gordinho. Unicórnios, como a gente sabe, é alguma coisa que você vê muito pouco na franquia Gundam. Agora, uma coisa que é interessante do Ball é que a armadura dele dá para ser removida facilmente. Como você pode ver, a parte interna do Ball é bastante detalhada. Ele tem vários pontos que quase que imploram para ser pintados e detalhados. Se você reparar bem, ele tem essa parte interna aqui e por cima dela vem essa grade aqui. Quase como se ele tivesse camadas, sabe? Inclusive, parando para pensar nisso, uma coisa redondinha assim, cheia de camadas, faz o povo chorar. O que isso me lembra mesmo? Ah, é, um ogro. No geral, o Ball é um kit muito interessante. Ele é inesperadamente divertido e muito legal de se montar. Sabe? Eu acho que de todos os kits que eu já fiz, esse aqui foi o primeiro que realmente me deu vontade de trabalhar nos detalhes internos. Porque eu geralmente não me esforço tanto no esqueleto interno dos kits, porque a armadura tampa tudo, Mas no caso do Ball, eu acho que isso é quase obrigatório e, claro, ajuda muito a compor o visual dele de uma maneira geral. E claro que por causa do seu formato, o Ball é um kit muito versátil. Ele fica muito legal do lado dos seus outros kits, de coisas que não são kits, decorando a sua árvore de Natal, segurando uma fruta, disfarçado de fruta, sendo substituído por uma fruta e ganhando vida própria. Filha da puta! Ok, talvez não com vida própria. Bom, mas vamos falar sobre o que eu fiz com esse Ball. E para isso nós temos que voltar para a parte interna dele. Então, como dá para perceber, eu pintei um pouco da parte interna dele, Para dar uma aparência mais de metálico, para toda essa parte cinza do interior dele, eu fiz um pouco de dry brushing com tinta acrílica cor de alumínio. Então, ela já ajuda a dar um visual mais metalizado simplesmente para o plástico cinza, Esses detalhes todos eu pintei também com cor de cobre, também com tinta acrílica, E é bom porque eles ajudam bastante a realçar todos esses detalhezinhos, que você tem no esqueleto interno dele. E esses detalhes prateados eu usei um Gundam Marker prata, simples e efetivo. Agora, para essa grade que vem em cima
no esqueleto interno dele, eu usei essa tinta aqui, que é um Dark Anodonic Grey, né, da linha Metalizer da Model Master. Essa é uma tinta para aerógrafo, né? Só que como eu não tenho aerógrafo, eu pintei ela usando o pincel mesmo. O interessante dessa tinta é que você passa ela nas peças e depois, quando ela já está seca, você usa um cotonete ou coisa assim para dar uma polida. E aí o, o visual que inicialmente é opaco acaba ficando mais reflexivo e lembra um pouco mais o metálico. Como dá pra ver, a aplicação não ficou muito boa, porque, né, se você usa um pincel com uma tinta que é feita especificamente para ser borrifada, né, não vai dar o melhor dos resultados, né. Mas nesse caso, eu acho que como eu estava tentando fazer um kit com um visual bastante desgastado e sujo, o resultado não ficou tão ruim. Eu inclusive usei o mesmo Metalizer nos propulsores, tanto no inferior quanto nos propulsores traseiros. Bom, mas vamos agora para a parte de fora do kit, né? Eu nunca me canso disso. Enfim, como vocês podem ver aqui na parte de fora, eu fiz vários detalhes pequenininhos, né, com tinta cinza, de Gundam Marker cinza, né, para tentar simular um pouco de desgaste, né, de partes como se a pintura dele tivesse sido raspada por causa do uso, ou dele trombando nas coisas, né? Para dar esse visual bastante imundo que vocês estão vendo aqui, o que eu fiz foi, na verdade, uma técnica que é chamada de Gunk Wash. Basicamente, o que você faz com o Gunk Wash é passar uma camada de tinta a óleo bem escura no kit, né? No caso, eu usei uma mistura entre sombra queimada e gris de paine. Elas acabam formando o que fica conhecido como Starship Filth, né? Sujeira de nave espacial. Que é uma tinta que algumas marcas vendem pronta, mas com tinta a óleo normal você consegue fazer o tom de cor correto. Enfim, o que você faz é cobrir as peças inteiras do kit com essa tinta a óleo e depois você raspa com um pano, né? Tira fora com um pano o grosso da tinta. A parte que sobra é o que dá esse visual de sujo. E ele também acaba servindo como um filtro, né? Então o cinza do ball, que era bem clarinho, acaba ficando com um tom um pouco meio amarronzado, assim, o que só colabora para ele parecer mais sujo, né? Eu sinceramente não sei se as coisas acumulam tanta sujeira assim no espaço. Ou seja, pode ser simplesmente burrice minha o ball ficar tão sujo assim, né? De qualquer maneira, como um teste para aprender a utilizar essa técnica, eu acho que foi um tanto quanto efetivo. Se vocês virem aqui nas pontas, né, dos propulsores e tudo, essa parte mais escura, eu fiz usando isso aqui, o Tamiya Weathering Master. Isso é basicamente como se fosse um kit de maquiagem, né? Você raspa ele aqui, usando esse pincel, e depois só passa no kit. Você acha disso aqui em várias cores, né? No caso do ball, eu usei basicamente somente esse soot, né, que é a sujeira de propulsor ou de canhão, né? Então você pode ver assim, aqui na ponta do canhão dele, na parte de trás, nos propulsores, né, em todas essas partes que você vê saindo qualquer tipo de jato, seja de ar ou de qualquer outra coisa para propulsionar o ball. Foi o que eu fiz, né? E para completar, uma camada de verniz fosco para não deixar tudo tão brilhante, né? Uma coisa importante sobre o Gunk Wash, que todo mundo deve manter em mente, tinta a óleo demora a secar. E se você está usando tinta a óleo para pintura normal e não as feitas especialmente para modelismo, demora mais ainda. O meu bol ficou umas 3 semanas para conseguir secar tudo da tinta a óleo, né? E aí você poder passar o verniz por cima sem dar nenhum problema e tal. Por alguma razão, o verniz ainda rachou em alguns lugares. Eu presumo que deva ser por causa do que eu usei o verniz de tinta em lata, né? Então, às vezes,
Às vezes o jato pode sair um pouco irregular e tal. Mas, no geral, eu acho que ficou legal, ficou satisfatório. Né? O meu ball imundo que vive no espaço e por alguma misteriosa razão não explodiu com 30 segundos no campo de batalha. Né? Eu acho que para uma primeira vez o resultado está razoável. O ball é um kit que eu recomendo bastante, não só pela simplicidade de montar, mas pela quantidade de detalhe e porque, no final das contas, ele é um kit muito divertido de se montar. Dá para fazer projetos bastante legais usando o ball. É isso aí, um abraço e até a próxima.